Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Começa agora o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. E boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos escuta aí em vários horários, né? E principalmente você que nos ouve aqui pelos estúdios da Rede Imaculada, agora à tarde. Nós estamos hoje nesse bate-papo refletindo sobre o mês de junho. Um mês que é um mês muito gostoso e esperado, acho que o ano inteiro por muita gente, não é, Lilian? Sim, com certeza. A minha paróquia fica lotada. Vocês sabem por quê, né, pessoal? Acho que não. Olha, tem uma quermesse, uma festa junina maravilhosa de Santo Antônio, com tantas comidinhas típicas, com pescaria para as crianças. Nossa, e é super frequentada. Muito bom. Assim, é um momento dos paroquianos se doarem, né? E atender aquelas pessoas. E tudo que é feito com amor fica gostoso, né, Débora? Com certeza. A comida lá é super disputada. A galinhada dava umas filas gigantes. Modéstia à parte, na minha paróquia também. Mesmo não sendo o tema de hoje, né, que é os Santos Juninos e a devoção e piedade popular, mas lá no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós também nesse mês de junho comemoramos a festa da padroeira e juntamente com as festas juninas. E lá é enorme a nossa festa, né? Por ser no centro de Taguatinga também. Então, assim, são barraquinhas, né? Com comidas típicas, com danças, né? Os grupos de jovens fazem a quadrilha. Nós temos a escola também, Santo Antônio, né? Que abrilhanta bastante também a festa, com as turminhas se apresentando em quadrilha, né? Esse ano, acho que o Frei também vai colocar um torneio de quadrilhas, porque aqui no DF tem pessoal especializado, né? Sim. Grupos especializados em apresentação de quadrilhas, tem música ao vivo, é muito, muito gostoso estar lá. Que maravilha! E para a gente começar hoje, né, que nós vamos conversar sobre o mês de junho, a igreja celebra a festa de 3 grandes santos, né? Um que a Lilian falou, que é o Santo Antônio, no dia 13, São João Batista no dia 24 e São Pedro no dia 29. Essas festividades trazidas para o Brasil, né, foi aí da questão lá da época, né, quando os portugueses vieram para cá. E aí elas ficaram conhecidas como festas juninas. Antes, né, de ter esse intuito dessa origem cristã, né, as pessoas festejavam em junho o solstício de verão para comemorar o início das colheitas. E aí, né, como veio, né, a questão da expansão do nosso cristianismo, né, com as colonizações, com a volta de muitos preceitos, ritos, histórias, né, enfim. E aí, né, teve esse significado, né? Uma nova roupagem e tornou-se celebração da festa de São João, ou festa joanina. Posteriormente, festa junina só, né? Que seria joanina, na verdade, né? E depois virou festa junina. São João Batista realmente é o único santo que a gente comemora a data de nascimento, né? E a data da sua entrada na vida eterna, né? O de morte. Todos os outros santos têm só um dia no ano, né? Aí São João Batista tem 2 dias. Nossa! E fora que também tem São Pedro, né? Também, que também foram atribuídos ao mês de junho. E o Santo Antônio, né? Que Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Como dizem. Nossa, é muito milagreiro esse Santo Antônio e muito querido. A gente viaja por vários países, todas quase
igrejas têm um Santo Antônio. Ele foi um santo bastante especial, né? Nascido... Vamos contar a história já? Ou Não, vamos primeiro ler as coisas? Vamos rezar primeiro, né? Vamos primeiro rezar e ver a nossa passagem bíblica, né? Débora. Isso. Então, vamos fazer a oração hoje, já que nós estamos falando tanto de Santo Antônio, né? Vamos rezar, então, a oração de Santo Antônio, para que ele possa interceder por esse mês, né? Independente do tempo que você está aí ouvindo o programa, né? Então, que a gente possa lembrar do mês de junho, né? Como um mês festivo, como um mês alegre, né? A gente tem passado por tantas coisas difíceis, um ano tão difícil, anos, né, que as festas agora que estão podendo voltar e tá todo mundo sedento por estar presencialmente retomando. Pós-pandemia, né? Graças a Deus, essa etapa passou, né? Oração a Santo Antônio. Ó glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar bendigno em meu favor. Grande santo, vós que operais tantos milagres e que tantas graças alcançais para aqueles que vos invocam, tende compaixão também deste devoto e servo que está tão necessitado de vosso auxílio. E aí a gente pensa um pouquinho naquela graça que você quer alcançar. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertais entre os braços e dele mostrai a graça que hoje vos peço. E ao final, vamos rezar um Pai Nosso, pedindo a intercessão de nosso Senhor por esta graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sim, e claro, né, gente, que vocês sabem qual é esse menino que está no colo de Santo Antônio em todas as imagens. Menino Jesus. Sim, tem uma história muito bonita. Tem um catequista lá na minha paróquia que está fazendo, né, alguns breves minutos da vida de Santo Antônio. Está no YouTube, na Web TV PSA. E aí ele nos conta, né, que Santo Antônio tinha um coração tão puro, tão generoso, tão disponível para Deus, que o próprio menino Jesus o visitava em sua cela lá no convento, né? E aí ele não queria que ninguém soubesse, né? Mas um fradezinho conseguiu, né, perceber que vinha uma luz muito forte de dentro do quarto de Santo Antônio e ficou curioso, né? O que será que está acontecendo? E ele conseguiu, então, enxergar, né, Santo Antônio e o menino Jesus em seu braço, né? Mas Antônio logo falou, não pode contar para ninguém. Parece até o próprio Jesus Cristo, quando fazia os seus milagres, falava, não contem para ninguém. Né? Não contem para ninguém, porque isso é fruto realmente, né? Não é uma coisa para se exaltar, assim, era um presente de Deus, um dom de Deus, né? Do qual ele se abastecesse, né? A sua fé, mas a gente não precisa alardear, né? Esses presentes de Deus que nós estamos sempre recebendo. E graças a Deus, assim, Santo Antônio foi demais. Ele é um português, né? Nascido em Lisboa, mas que ao ver os frades
que passaram lá pela terrinha de Portugal, os frades franciscanos voltando do norte da África, né, com histórias de evangelizar povos, né, que ainda não cristãos, ele se tocou no seu coração a vontade, então, de sair dessa zona de conforto, né, que seria o convento dele, dos agostinianos, muito culto, né, que desde cedo ele já estava sendo preparado, e foi fazer missão no norte da África, né? E quando chegou lá, não era bem isso que Deus queria, né? Ele ficou muito doente mesmo, e entrou no barco para retornar, né? E quando, ao invés de ir, né, para o lado de Portugal, ele foi na Itália, na Sicília, e resolveu procurar São Francisco. São Francisco com certeza o acolheu, mas ele começou com serviços muito humildes no convento, né? Ele lavava o chão, ele ficava, né, sempre por ali no apoio e tal, e não tinha pretensões, né? Mas teve um dia que faltou um pregador para fazer uma homilia, né? E aí, não, vai o Frei Antônio mesmo. tipo assim, é tu mesmo, Antônio, agora segura, né? E quando o Santo Antônio abriu a boca para pregar, Nossa Senhora, aí as pessoas realmente foram tocadas em seu coração de uma forma muito especial, que falava, né, de alguém que ele muito amava, né? Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito amado de Santo Antônio, né? E chegaram assim, realmente, aí São Francisco descobriu, né, que Santo Antônio era alguém que poderia contar com mais serviços além dos serviços mais humildes, né? E incumbiu, então, Santo Antônio de ensinar aos frades daquele convento, né? Aos frades franciscanos que estavam com ele, né? São Francisco nem tinha muito a intenção de que a ordem fosse muito culta, porque é uma ordem mendicante, né? Ela queria ser muito ao contrário, ou pregar uma nova vertente de um cristianismo mais voltado para o atendimento ao necessitado, né? Mais preocupado com o ser humano em si. Mas ao ver, né, que também Santo Antônio, né, culto, podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ter esse lado da cultura, do aprendizado, da teologia, né, e ter também a disponibilidade e o coração de serviço, né? Aí ele pediu a Santo Antônio, então, que formasse os frades, né? Então, eu acho muito bonito isso, né? Muito forte, né, a história dele. A gente fica assim, encantado com os nossos santos, né? O quanto são ricas e belas. E a vida deles também, né? Assim, Santo Antônio, como Lilian falou aí, foram difíceis, né? Não foram vidas fáceis. E a gente acha assim, poxa, eu não vou dar conta de seguir a minha caminhada, né? A gente se sente fraco muitas vezes na nossa jornada, e aí a gente vê, né, a vida de um santo, como foi difícil. E ao mesmo tempo, ele sempre era devoto com esse amor a Jesus, né? Como a Lilian colocou. Com certeza, né? Aí, com relação aos pãezinhos de Santo Antônio, né? Quem vai na terça-feira na igreja de Santo Antônio sempre se depara, né, com a distribuição dos pães. Acho que fazia realmente multiplicar, né? Muito! Muito! As necessidades, ele era uma pessoa atenta às necessidades. Aí a história do casamento era uma moça que não tinha dotes, né? E Santo Antônio conseguiu esse dote para que ela pudesse se casar também, né? Tem uma historinha também que, quando ele chegou numa cidade para pregar, as pessoas parece que não estavam muito interessadas, né? E aí ele foi para o lago e os peixinhos saíram da água para escutar, né? Ele se dirigiu às criaturas de Deus, aos peixes, já que os homens não querem, os peixes saíram da água para escutar Santo Antônio.
Então, são muitas histórias ligadas a esse santo tão, tão bacana. Morreu até jovem, né? Com 35 anos, mas já nos deixou, assim, uma bela história de vida, e é muito difundido no mundo inteiro. Com certeza, muito querido. Um dos mais queridos, eu acredito, do mundo inteiro. E ainda tem a devoção também do bolo, né? Do bolo de Santo Antônio, né? Com as medalhinhas dentro, né? Eita, essa você pode explicar aí. Olha, eu ainda não ganhei esse bolo, eu tô atrás desse bolo. Eu sei que eu já dei a imagem de Santo Antônio para algumas pessoas que gostariam de se casar. Uhum. Nas festas, geralmente também, nas festas mais antigas, né? As comunidades, né, se reuniam para fazer o bolo, e em honra, né, geralmente a gente dá os santinhos, como a gente fala, né, os santinhos, as medalhinhas, e aí a gente coloca, no caso, né, a comunidade colocava nos bolos, e aí diz a lenda, né, que e eles vendiam o bolo, né, cortadinho, quem recebesse o pedaço do bolo com a medalhinha conseguiria o casamento naquele ano. Era um sinal, né, era um sinal de Deus. Um carinho. Olha, nunca fiz esse bolo, mas quem sabe um dia vou fazer também. Tem várias igrejas, né? Aqui em Brasília não tem tanto essa tradição, mas nas cidades do interior tem bastante o bolo de Santo Antônio. Pesquisem aí, fica até como dica para vocês verem quantas histórias bonitas desse bolo de Santo Antônio. Sim. Curiosidade é tudo, gente. A nossa vida pode ser tão enriquecida quando nós temos curiosidade boa, né? Exato. Temos mais um santo, né, para conversar também. São João Batista, né, como a Lilian colocou aí no começo, que é comemorado no dia 24 de junho, né, que é o seu nascimento. Em geral, os dias consagrados, né, aos santos são aqueles em que eles morrem. Mas, como a Lilian até colocou no início, São João Batista, né, acontece o contrário, comemora-se o dia do seu nascimento, porque ele teve uma missão muito importante, né? Ele né, foi o profeta e precursor de Jesus Cristo. Era o filho de Zacarias, né, um sacerdote de Jerusalém, e de Isabel, que era parente da mãe de Jesus. Ele foi uma pessoa muito importante na vida de Jesus. São João Batista anunciou a chegada de Jesus como nosso Salvador e preparou o seu caminho. E levou muitas pessoas à conversão. João, ele apareceu como um pregador lá pelo ano de 27, né, depois de Cristo. Aqueles que confessavam os pecados eram lavados no rio, na cerimônia do batismo. Atualmente, Israel e Jordânia, né, em relação até hoje, essas disputas que eles têm por território, né, eles estão ainda brigando, né, por esse local exato, que era onde São João batizava. Já que isso, né, também atrai assim, muitas pessoas, peregrinos, turistas. Eu estive lá no Rio Jordão no ano passado, quando eu fui à Terra Santa, né? A gente passa por esse rio, assim, e muitas pessoas até vestem aquela veste branca do batismo, e o sacerdote foi conosco, mas no caso, poucas pessoas quiseram realmente mergulhar, né? Vários só vestiram a veste ou não e receberam a água na cabeça para relembrar o seu batismo. Mas São João Batista, ele já foi inundado pelo Espírito Santo na visita, né, de sua mãe, que Nossa Senhora fez ao receber a notícia que a sua prima Isabel estava grávida. Ela saiu e foi apressadamente servi-la, né? E no encontro dessas duas mulheres, né, Ana e Maria, né? Não, Isabel e Maria, São João Batista já estremeceu no ventre de Isabel. Esse quer dizer que, assim, já foi inundado pela presença de Jesus, né? Dois ali fetos, né? Dois em gestação. E a partir desse momento já saberia, né?
tanto quanto tem também a história de Zacarias, que ficou mudo por ter duvidado, né, da concepção da sua esposa, e só foi voltar a falar, né, no dia que foram dar o nome de São João. E tudo isso está lá no Evangelho, pessoal, que vocês leem, né? Com certeza. A Bíblia, né? No Evangelho de São Lucas, com certeza. Muita alegria nos dá essa vinda, né, de João para preparar os caminhos. Tem umas músicas que a gente canta na igreja, né, Débora? Sim. Preparar os caminhos do Senhor. Né? Muitos salmos voltados, né, nesse ponto, hinos, né, que a gente louva. A João contando a história. Essa semana a gente estava dando catequese justamente sobre esse tema, né? A história de João Batista para as crianças nesse contexto do batismo de Jesus, na verdade. Só aquele pedacinho onde Jesus foi batizado. E a gente fez uma experiência incrível, né? Os meninos, assim, participaram bastante. A gente faz um processo químicozinho em que a gente coloca uma água escura e aí a gente vai contar a história, né, do pecado, né? E aí a gente pergunta para as crianças, a gente coloca um copo com água e um outro com essa água mais escura, que depois eu conto o que é esse elemento químico. E aí, essa água branca seríamos nós, né? E nós, né, sem a culpa, inocentes e tudo. E aí depois entrou o pecado no mundo, né, com Adão e Eva, a gente fica sujo. E até pelas nossas próprias faltas, né, ou do pecado original ou os pecados que a gente adquire na vida. E quando a gente joga essa água suja na água limpa, ela se contamina e fica completamente suja. E aí a gente usa um outro elemento químico transparente que dá a sensação de ser água. E aí a gente conta que aquele elemento químico transparente, ele é Jesus, limpo por natureza. E quando a gente joga ela e tem a reação química, a água volta a ficar limpa. E aí as crianças ficaram assim, olha, como é que aconteceu? Como é que você limpou? Eu falei, olha, Deus, ele é assim na nossa vida, né? Ele, por mais que a gente esteja sujo, e quanto mais sujo, e a gente acredita nele, e a gente se converte, ele nos lava, ele nos limpa. E por causa dessa reação química, a água fica completamente limpa. Então, assim, a reação das crianças, ele foi, assim, inesquecível. E aí a gente utilizou essa passagem de Jesus ser batizado por João Batista, né? Aí vamos trabalhar o tema, né, voltado. Então, assim, que a nossa vida possa ser essa reação, essa química com Jesus, esse amor, né? As crianças até ficaram, o que você usou, catequista? O que tem na água? É verdade. A gente não contou porque criança é bem mais complicado para mexer com elementos químicos, né? Teve uma vez que eu fiz uma coisa um pouco semelhante, mas foi com relação à parábola do vinho, né? Nossa Senhora intervindo e pedindo ao Jesus no casamento lá em Canaã para dar um jeito na falta de vinho. E aí distribuímos esse já foi entre as catequistas, né, do meu setor. Cada um tinha uma tacinha com um pouquinho de água e colocava num jarro de cerâmica escuro, né? E cada um derrubava a sua própria água, um pouquinho, né? E lá dentro tinha o quê? Eu acho que eu vou contar. Um refresco de uva. Quando a água foi batendo, depois assim, nós já colocamos tudo que nós temos, então Deus vai, né, transformar aquilo. E aí, quando a gente versou de novo na tacinha de cada uma, já estava vinho. Já estava assim, né, na cor do vinho. Olha, essas coisas acabam marcando a vida das pessoas, porque elas são pegas de surpresa, né? E adquirem assim, um novo olhar
para as coisas, para a palavra de Deus. É muito interessante usar dinâmicas como esse tipo. E nós, né, principalmente essa época festiva, né, a devoção do povo, mostrar para as crianças os ritos das missas, as cores, a alegria, né? A gente tem muitas quermesses, como a Lília colocou, muitas festas, que a gente precisa resgatar de volta esses valores, né? A gente vê muita alegria. Eu acho que a palavra do mês de junho é alegria, além da comilança, porque a gente tem canjica, milho verde, pipoca e uma infinidade de coisas gostosas pra gente celebrar. E eu acredito que esse ano, quentão, no frio, né? Em Brasília tá fazendo muito frio à noite. E assim, é importante a gente trazer isso também para os nossos momentos de catequese, para as nossas evangelizações, trazer as tradições populares. É muito bom. E esse mês de junho especial, ele vem nos mostrar essa reflexão. Porque nós, na igreja, nós temos os pilares, né, os pilares maiores. Sagrada Magistério, que são a hierarquia da igreja que a gente deve respeito, os documentos, as diretrizes, normas. Nós temos as sagradas escrituras, a palavra, mas nós temos também as sagradas tradições. E o mês de junho é um mês que temos muita devoção popular. Sim, a devoção popular é um caminho de chegar, né, a Deus, assim. Na nossa igreja teve realmente o concílio e que, assim, parece que amorteceu um pouco a parte das tradições, dizendo que eram, tipo, muito, talvez, vou usar uma gíria, assim, piegas, você está se espiritualizando com uma coisa assim mundana que né? não faz o contexto. Mas lá no próprio Vaticano eu escutei uma palestra, né, num congresso de catequese que teve lá, que as devoções populares, a piedade popular é um caminho de chegada até Deus. Com certeza, não para ali. Ela é talvez o veículo para a pessoa ser um cristão, né? Para ela se imbuir da cristandade e depois agir como um cristão. Né? Vale a pena a gente realmente valorizar isso que é da nossa cultura e que nos aproxima de Deus, com certeza. Sim, e tudo com equilíbrio também, porque a gente sabe que tem os dois lados, né? E nós, como catequistas, a gente precisa contar a história, viver a história, mas não colocar a história no lugar. Eu acredito que uma das grandes reflexões que nós hoje, como igreja, fazemos é até que ponto a gente, né, segue a sagrada tradição. Então, a igreja, ela é muito sábia, ela sempre dá esse equilíbrio para nós. Então, né, a gente pode viver um São João, pode dançar, pode ir por uma alegria, dançar quadrilha, pode. Agora, não colocar aquilo como a verdade, mas sempre Cristo acima. Isso como um complemento, né, cultural, como um complemento do povo também, né, na valorização, mas sempre lembrando do verdadeiro objetivo, que algumas pessoas também exageram, e é importante a gente sempre ter esse pensamento de equilíbrio. Verdade, Débora, muito bem lembrada, e que existe realmente a unidade na diversidade, né? Você pode gostar de azul, eu posso gostar do amarelo, e nem por isso nós deixamos de ser cristãos, porque gostamos de coisas diferentes, né? Exatamente. E pensando em coisas diferentes, que nós temos muito a participação dele também na história aí, São Pedro. Dia 29, chegando no final do mês, comemoramos o dia do primeiro Papa. Ele foi um santo, né, que ousou e causou, né? Um santo forte, um santo mais rude, como alguns o classificam assim, né? Mais difícil, né? De coração, mas um santo que Jesus confiou muito nele. A ponto de dar à igreja. Exatamente. Apacenta os meus cordeiros, né, Pedro? Aquele que também teve medo, teve receio lá, chegou a trair Jesus no dia da sua, né,
da sua prisão, mas nem por isso é um santo menor, né? Assim que a gente vê que nós também caímos, mas Deus está sempre nos perguntando, Lilian, você me ama? Né? Assim como perguntou a Pedro outro dia, o evangelho da missa foi esse, né? Sim. E São Pedro, assim, teve aquele início da igreja, né? Ele teve que ser muito, escutar muito o Espírito Santo, para naquela comunidade nascente de perseguição e tudo, ele manter vivo a chama, né? Lá naqueles primeiros cristãos também já teve o primeiro concílio, né? A questão dos judaizantes, contra a presença dos gentios e aquela expansão de Cristo para, né, ir por todo o mundo e pregar o evangelho, né? Então, ele teve que até administrar, né? As pessoas queriam coisas diferentes da igreja, né? Mas Deus, assim, o Espírito Santo, ele assiste à igreja, né? Em sua totalidade. Cristo a deixou e continua com ela, continua conosco, né, nos sacramentos, na Eucaristia, continua dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo muito mais também, na Trindade. Na verdade, sempre quando está um, estão os três, né? Isso é o mistério da Trindade. E São Pedro foi essa pessoa depois dócil, né, ao Espírito Santo, que conduziu a igreja nos seus primórdios, né? E até ter uma morte mesmo de mártir, né? Crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como o Mestre Jesus, como o Senhor. E hoje, no local onde ele foi sepultado, né, segundo a tradição, ergueu-se a Basílica do Vaticano, né? E eles ainda têm esse estudo, né, para ainda entender aonde de fato foi o túmulo, onde está, né, o túmulo de São Pedro. Mas ali no Vaticano é toda a referência de Pedro para a igreja. Verdade. A Basílica do Vaticano, a gente visita realmente o túmulo de São Pedro, assim. E de outros também, né, além do museu. E ali a gente é como se fosse a sede papal, né, a Basílica do qual emana, assim, todo mundo se volta para o Vaticano. Essa unidade é possível porque os bispos das dioceses, é o próprio até o Papa que nomeia, né? Que tira transfere um bispo, são nomeações lá do Vaticano, e também tem as comissões que existem no Vaticano, que elas estudam os documentos que precisam, as mudanças que precisam, escutam também as igrejas locais, que a gente chama. Quando fala igreja local, quer dizer as dioceses ou arquidioceses, né? As demandas e emanam dali algumas diretrizes, né? É muito bonito ver essa unidade da igreja. Por exemplo, o missal romano é o que é usado em todos os países, em todas as missas, né? Existe, assim, os sacramentos e os ritos dos sacramentos é o mesmo que se usa em todos os países, né? Em todas as línguas. Então, quando você entra num site do Vaticano, você tem traduzido para muitos idiomas, diversos idiomas, os documentos lá pontifícios e às vezes também muita coisa bacana. E a gente está vivendo num momento de sinodalidade, né? Num momento em que a igreja vai pesquisar lá na ponta quais são as dores, quais são as dificuldades que está se encontrando no mundo de hoje para encontrar as respostas, né? Então, vamos ter um sínodo, né? E o Papa Francisco já fez, assim, esse movimento, e até a própria Arquidiocese de Brasília, todas as dioceses também procuraram, assim, escutar dos seus fiéis as necessidades. É verdade.
refletir e talvez emanar algumas sugestões, né? Emanar algumas diretrizes, digamos. É verdade. Nossa, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando dos santos, né? Porque é muito bonito. Mas, né, o tempo urge. Então, a gente vai fazer a nossa leitura do Evangelho e já deixá-la como reflexão também, né? Para a gente ir finalizando o nosso programa com essa mensagem desse mês de alegria. Sim. Leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 79. Glória a vós, Senhor. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acertos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras, João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se abriu a boca e soltou-se sua língua, e ele falou bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judeia. Todos os que o ouviam conservavam-no no coração, dizendo, que será deste menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nestes termos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim, exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí a gente deixa essa reflexão, né, de sermos, né, esses seguidores de Cristo com alegria, confiantes, assim como João acreditou, Zacarias acreditou, e todas essas histórias dos santos que nós contamos hoje, que nós contamos só um pedacinho, bem pequenininho, e que é muita coisa. Com certeza. Quem conhecer a vida dos santos cada vez mais vai se aproximando, né, do modelo, de um exemplo de vida, vai sendo tocado pelo amor, né, de Cristo, que fez transformações na vida deles e pode fazer também na nossa, né, Débora? Com toda certeza. Ai, a gente não queria, mas precisamos nos despedir, né? Até o próximo encontro, com mais histórias, mais motivação e essa conversa gostosa com vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Até lá.